Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, o honroso convite efetuado pelo Dr. Rodrigo Goulart e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo por tão importante evento, né, nesse meio tanto profissional como acadêmico, né? Eu vejo que tem muitos alunos aqui do curso de Direito, né, do qual também sou professora. E, então, fui convidada a presidir essa mesa de tema tão importante, né, nesse meio previdenciário. O tema que será visto agora será perícias médicas e a impugnação dos laudos periciais. Qual a melhor estratégia? Para tratar desse tema, temos o professor Dr. Leonardo Zicarelli, profundo conhecedor, né, dessa temática, o qual passarei agora a ler o currículo. Até só para descontrair, me foi passado o currículo dele extenso, e na medida que fomos lendo, acompanhando, já foi riscando, porque é extenso o currículo. Esse é um homem de diversos atributos. Muito bem. O professor Leonardo é advogado e consultor da área da Previdência Social e Acidente do Trabalho, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale Santa Catarina e Universidade de Alicante, Espanha. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Previdenciário e atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Ele também é professor de diversas instituições de ensino, aqui em Curitiba, né, cursos, universidades, e no qual tem ministrado sempre, em especial, matérias referentes a benefícios previdenciários e acidente do trabalho. Então, com a palavra, professor Leonardo. Bom dia a todos. Eu trouxe um material também, eu não sei se esse material já está colocado aí para disponibilidade de todos. Bom, o tema que me foi passado, então, é um tema que me dá muita alegria, né, porque é um tema da incapacidade, é um tema que eu atuo há muitos anos, né, na advocacia, envolvendo os benefícios por incapacidade. Então, é com muita alegria que eu recebo esse tema e, ao mesmo tempo, parabenizo o Rodrigo, né, o Rodrigo Fortunato, aí, por mais um simpósio, mais uma atividade de fomento, né, ao direito previdenciário. E é sempre muito importante isso para toda a comunidade jurídica, que a gente possa ter eventos dessa natureza. Também agradeço a Luciane, né, pela apresentação, minha colega de comissão, professora também da Unicuritiba. É uma alegria também estar revendo aí inúmeros amigos. O tema da incapacidade, não sei se... Oi? Não, tranquilo. Então, o tema da incapacidade, ele envolve uma matéria multidisciplinar. Quando eu falo de incapacidade previdenciária, eu tenho que levar em consideração que existe uma conotação jurídica e uma conotação médica envolvida. Conotação médica, a partir do momento que eu entendo que existe um fato médico a ser investigado, que está no campo dos danos corporais, né, das lesões corporais, e uma questão de repercussão jurídica que diz respeito àquilo que é elemento central do conceito de incapacidade previdenciária. O que eu quero dizer é que uma incapacidade previdenciária, ela somente será uma incapacidade desde que ela preencha elementos médicos e elementos jurídicos. Tá? Então, se eu parto de um mesmo fato jurídico, por exemplo, um acidente de trânsito que gere uma fratura de perna. Esse é um fato que eu tenho que tem uma conotação médica. A conotação médica é um dano, né, uma lesão caracterizada por uma fratura de perna. Se aquela pessoa que sofreu essa fratura de perna por exemplo, um professor de educação física, eu ainda não tenho elementos suficientes para dizer se existe uma incapacidade previdenciária nesse caso concreto. Eu preciso entender qual é a atividade de professor de educação física. Se essa atividade de professor, por exemplo, é uma atividade ministrada numa escola de ensino médio, enfim, uma escola normal, com turmas, né, de primeiro grau, de segundo grau, eu posso, hipoteticamente, imaginar uma aula de educação física, onde o professor ele recebe a turma, ele faz a chamada, ele
ele estabelece as atividades, ele cria determinadas rotinas, né, esportivas, lúdicas, e ele pode, eventualmente, mesmo após a consolidação de uma fratura, né, de perna, estar exercendo a sua atividade. Ele vai ter, certamente, algumas limitações. Limitações vão existir, mas não necessariamente uma incapacidade. Tivemos um problema técnico aqui, mas já está sendo resolvido. Mas dando continuidade. Esse mesmo fato jurídico do acidente de trânsito com uma fratura de perna, e eu estou usando a mesma profissão, que é o profissional educador físico. Se ele é, por exemplo, um profissional da educação física que mantém grupos de corrida no Barigüi, que é uma atividade muito comum, onde um professor de educação física mantém diariamente corridas matinais, ao longo da tarde ou de noite, e dentro da atividade habitual dele, existe, de fato, a necessidade de utilizar os membros inferiores, né, de uma forma íntegra, na plenitude da sua condição física. Então, esse professor de educação física, com uma fratura de perna, naturalmente vai estar incapacitado para exercer as suas atividades habituais. Então, eu estou dando início apenas a um exemplo para demonstrar um pouco o quanto a incapacidade, de fato, ela circula dentro desse aspecto multidisciplinar. Imaginemos um advogado. Né? Um advogado, todos aqui, a maioria são advogados, vão talvez entender e compreender bem esse núcleo central da incapacidade previdenciária. Então, imaginem, por exemplo, um advogado que tem um problema de disfonia crônica e ele tem uma perda temporária da voz. Né? Ele vai ter que fazer exercícios de fonoterapia, ele vai ter que fazer um tratamento, possivelmente alguma situação até cirúrgica nas cordas vocais, mas ele vai ficar, por exemplo, aí por 60 dias sem o uso da sua capacidade, né, de comunicação, do uso contínuo da voz. Se ele, por exemplo, é um advogado que trabalha num escritório mais internamente, né, na elaboração de petições, ou ele faz um apoio, né, operacional, que também é fundamental para o escritório, ele possivelmente vai ter algumas limitações no seu dia a dia, na sua atividade como advogado. Mas eu não imagino que ele tenha uma incapacidade para exercer essa atividade, porque, substancialmente, as suas tarefas mais importantes não requerem o uso contínuo da voz. Mas eu conheço muitos advogados que trabalham em Brasília, por exemplo, e têm como função principal ser correspondente de escritórios em outros estados, né, do país, realizando o trabalho de correspondência nos tribunais superiores. E a sua principal tarefa é fazer sustentações orais nesses tribunais. E isso ocorre diariamente. Esse advogado com esse problema de disfonia crônica, né, de disfonia vocal, ele vai ter, naturalmente, uma incapacidade, né, conceitualmente previdenciária, de fato, porque ele alia, né, ele acaba condicionando os elementos médicos com os elementos jurídicos. Então, essa primeira introdução, eu reputo muito importante, porque quando a gente trata de benefícios por incapacidade, muito se pensa apenas nos aspectos médicos, e pouco se dá importância àquilo que são os elementos jurídicos. Né? E o elemento jurídico mais importante, né, que é aquele que trata da relação de causalidade, que é o que está disposto no artigo 59 da Lei 8.213, é justamente o liame causal que existe entre uma doença incapacitante e a atividade habitual. Ou seja, é a exploração da proficiografia, né, que é a descrição detalhada da atividade habitual, que vai me dar elementos para entender o que é uma incapacidade previdenciária. Eu posso dar exemplo, por exemplo, de uma incapacidade securitária. Então, não deixa de ser uma incapacidade, mas no ramo de seguros não interessa a atividade habitual. Para que fique caracterizada uma invalidez securitária, basta que eu tenha a prova de um dano médico corporal. Ou seja, o corpo ele é dividido, né, por membros, por segmentos, e se ficar demonstrado que eu tive uma lesão permanente de função de algum membro do meu corpo, eu posso ter um enquadramento numa determinada tabela securitária que vai me gerar um percentual de indenização dentro daquilo que é o meu capital segurado, por exemplo. O seguro DPVAT,
né? Um acidente de trânsito que gera também uma invalidez, é uma situação clássica de incapacidade ou de invalidez que gera direito a um benefício, que é uma indenização do DPVAT, ela também não deixa de ser uma situação de invalidez que não depende da atividade exercida. No exemplo que eu dei do professor de educação física, independente da profissão dele, se decorreu de um acidente de trânsito com uma invalidez em caráter permanente, seja lá parcial ou total, vai gerar direito a uma indenização, mas não necessariamente no campo previdenciário, porque o campo previdenciário, de fato, trata especificamente com relação à profissiografia. Então, o elemento central, de fato, é aquele que consta do artigo 59, né, da Lei 8.213, e é nele que a gente vai focar ao longo aí da nossa exposição. Veja que essa questão de analisar os detalhes, né, da atividade habitual como elemento jurídico dos benefícios por incapacidade, ele é uma recomendação expressa, né, ele é um dever expresso que consta dos manuais internos, né, de perícias médicas do próprio INSS. Então, não é somente a lei que determina essa análise, né, por parte dos peritos, mas o próprio manual de perícias médicas ele também traz essa recomendação e esse dever de investigação. Alguns já devem estar pensando, mas eu nunca vi uma perícia que diga, né, se o trabalhador, por exemplo, exerce as suas atividades de pé ou sentado, ou se existem esforços físicos, porque aqui existe, né, no item 5.3.5 uma descrição bastante detalhada daquilo que deve ser reproduzido no laudo. Então, você veja lá o que diz lá no conceito. O item 4.1 ele praticamente traduz o conceito do artigo 59, mas o 5.3.5 é o que vai mais a fundo e que é aquilo que se busca, né, explorar como um conceito de incapacidade previdenciária. Veja o que diz lá o item. Né? O perito necessita investigar cuidadosamente o tipo de atividade, as condições em que é exercida, se em pé, se sentado, se exigindo prolongados e ou grandes esforços físicos, atenção continuada, etc. As condições de ambiente de trabalho também podem fornecer subsídios. Então, você veja só o que a norma interna recomenda. Tem que investigar se tem atenção continuada, para ver o quanto ele vai a fundo na necessidade de exploração e descrição do ambiente de trabalho. Porque é óbvio, é isso que vai dar os elementos de uma incapacidade previdenciária. Não existe possibilidade de analisar, dentro dos parâmetros legais, uma incapacidade previdenciária sem trazer para o campo de investigação a questão da profissiografia. Eu até falo que quando um perito faz uma avaliação, seja em perícia administrativa ou judicial, e ele desconsidera por completo aquilo que é a característica, né, fundamental da atividade habitual, ele não está avaliando a possibilidade de um auxílio-doença. Né? Na verdade, é difícil entender o que ele está avaliando. Ele tá entre alguma coisa entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Porque o auxílio-doença ele exige um critério menos rigoroso, que é somente a incapacidade para a atividade habitual, em caráter temporário. A aposentadoria por invalidez tem que ser uma incapacidade total, né, para todo o ambiente, né, de trabalho, para todo o mercado de trabalho, e em caráter permanente. Quando um perito não investiga a atividade específica e investiga apenas o dano, uma lesão incapacitante, ele só vai deferir o benefício se ele entender que existe, de fato, uma incapacidade grande, não uma incapacidade específica. Ou seja, ele está, no seu proceder, né, desvirtuando os requisitos legais, os requisitos da norma. E isso em prejuízo do segurado, ou seja, ele está revertendo a lógica da própria hermenêutica jurídica. Né? Ele está fazendo uma interpretação da norma que é mais rigorosa do que ela mesma estabelece, porque ela fala em incapacidade para o exercício da atividade habitual. E se eu não considero atividade habitual, eu só vou conceder um benefício quando essa incapacidade for realmente grande. Né? E não é essa a situação que tem que ser analisada. É a mesma discussão também quando a gente fala em incapacidade parcial ou total. Quer dizer, é necessário uma incapacidade parcial, uma incapacidade total para a concessão de um benefício, ou basta uma incapacidade parcial? E a resposta ela também é condicionada ao conhecimento da atividade habitual. Eu preciso entender quais são as etapas do meu dia a dia profissional para que eu possa verificar quais são as etapas que eu executo
para quais eu estou incapaz, efetivamente, do ponto de vista médico, do ponto de vista jurídico, e dentro dessas tarefas que eu não posso executar, eu preciso responder a seguinte pergunta: essas tarefas são substancialmente importantes e relevantes para o exercício dessa atividade profissional? E se elas forem substancialmente importantes, essa incapacidade, mesmo que parcial, vai me gerar direito a uma incapacidade previdenciária e, consequentemente, a um benefício por incapacidade. O exemplo do advogado que faz sustentação oral em Brasília é um exemplo clássico que a incapacidade dele é parcial. Possivelmente ele sai lá do tribunal, volta para o escritório, também tem alguma coisa lá no escritório, seus clientes, seus poucos clientes que ele trabalha também lá em Brasília, mas várias das tarefas que ele faz, e mais importante, a principal delas, que é fazer a representação dos escritórios aqui de Curitiba, para essa tarefa, apesar de não ser todas as tarefas do dia a dia, essa é substancial, porque é dali onde ele retira, por exemplo, a maior parcela da sua remuneração. E que, se ele não puder executar essa tarefa dentro das diversas tarefas que ele tem, né, por profissão, é natural que essa incapacidade parcial, apesar de parcial, ela é substancial para a sua sobrevivência e para a sua atividade como um todo. E aí eu tenho, naturalmente, aí o encontro, né, do conceito de incapacidade também e, consequentemente, o reconhecimento do benefício é uma situação conclusiva, não pode ser diferente. Mas, volto a reforçar, isso tudo só acontece com a devida avaliação da profissiografia. Você veja que o próprio plano normativo, ou seja, o ordenamento jurídico, me traz todos os elementos necessários para investigar fatores de risco. Fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Existe uma recomendação clara do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 1488. Rodrigo, tem uma aguinha só bem? Da Resolução 1488 de 90, senão eu vou ficar incapaz aqui para a palestra também e vou pedir um benefício daqui a pouco. O artigo 2º, ele faz uma recomendação aos peritos que traz um tratado muito interessante de investigação de profissiografia. E alguns podem pensar, mas essa resolução ela trata do nexo de causalidade, porque existe, de fato, lá na responsabilidade civil, né, no direito do trabalho, a situação envolvendo o pedido, né, de indenização por danos morais e danos materiais, e lá eu preciso comprovar um nexo de causalidade. Não é para isso que serve essa recomendação, né, dentro do campo previdenciário. Essa recomendação, que de fato vale para o nexo de causalidade, lá o nexo jurídico da responsabilidade civil, ele vale para trazer os elementos da profissiografia que são importantes numa avaliação potencial de incapacidade. Eu preciso entender se uma pessoa que está lesionada em determinado segmento corpóreo pode ser devolvida para uma determinada atividade onde exista todo esse detalhamento. E você veja lá o que recomenda esse artigo 2º. O inciso 1º fala da história clínica e ocupacional, virtualmente decisiva em qualquer diagnóstico. Obrigado. O que é essa história clínica e ocupacional? No campo previdenciário, é muito importante isso, porque ele vai me dar condições de investigar, por exemplo, a data de início da incapacidade. Então, você precisa ter os elementos de quando iniciaram os sintomas, quando que se agravou essa situação, se houve necessidade de fazer fisioterapia, se existiram afastamentos curtos ou não, se existem afastamentos previdenciários pregressos ou não, relacionados com a atual incapacidade, né? Se houve necessidade de fazer cirurgia, é fundamental que se busque os prontuários cirúrgicos nos hospitais, ou seja, a história clínica ocupacional é aquela que diz respeito exclusivamente às questões médicas de fato, a toda a parte da sintomatologia, a anamnese, né, aquele exame físico também que é feito, tá dentro dessa questão do histórico clínico ocupacional. O estudo do posto de trabalho e o estudo da organização do trabalho são dois elementos dos mais importantes, inclusive para as questões previdenciárias. Quando eu estudo o posto de trabalho ou estudo a organização do trabalho, eu vou trazer todas as informações mais importantes no que diz respeito aos agentes etiológicos e aos fatores de risco no ambiente de trabalho. Um perito, para que ele tenha em mãos uma avaliação médica, ele só tem condições de falar sobre incapacidade se ele tiver condições de enxergar, seja por qualquer meio for. Eu não estou falando que o perito tem que ir lá no posto de trabalho,
mas ele tem que enfrentar essas questões. Tá? Se o advogado levou essas questões para dentro do processo, ele tem que enfrentar essas questões. Tá? Eu não estou dizendo que o perito tem que sair da Justiça Federal e ir lá no posto de trabalho, né? Apesar de que esse seria o aspecto ideal. Né? Primeiro se investigar as condições do ambiente de trabalho, para depois fazer uma avaliação médica para entender se existe ou não incapacidade no caso concreto. Mas o que eu estou dizendo é que ele tem que enfrentar essas situações. E isso pode ser a partir dos quesitos, né? É uma técnica de quesitos que você faz, onde você leva ao conhecimento do perito todas essas questões de profissiografia, e ele tem que fazer a avaliação da incapacidade de acordo com essas informações. O que é o estudo do posto de trabalho e da organização do trabalho? Ontem mesmo eu li uma notícia, num jornal de São Paulo. Tem uma equipe agora liderada por um desembargador lá de Minas Gerais, que é o Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um ícone, né, na área de acidentes do trabalho. O Rodrigo também, com certeza, já ouviu falar nele. E ele está liderando agora um grupo, né, de prevenção de acidentes do trabalho, de saúde do trabalho no Brasil. E a primeira informação já que eles prestaram é que hoje, na concessão de auxílio-doença, o afastamento por problemas ligados a transtornos mentais ou transtornos psíquicos relacionados ao trabalho já é a terceira principal causa hoje na concessão de auxílio-doença. E você veja que a causa é exatamente o ambiente do trabalho. Então, como é que você consegue reconhecer uma incapacidade por transtornos mentais sem ter conhecimento do ambiente laboral? Essa questão que fala da organização do trabalho está diretamente ligada a isso. A questão de se existe, por exemplo, como é que é o relacionamento com a chefia dentro de um determinado caso concreto de uma pessoa que sofre de um estresse emocional, de uma síndrome do pânico, de uma síndrome de Burnout, por exemplo, ou que, enfim, que apresenta transtornos estressantes, transtornos depressivos. Se eu não tiver condições de analisar o posto de trabalho ou a organização de trabalho, será que ela realiza uma jornada de trabalho estressante, exaustiva? Será que naquele ambiente de trabalho, talvez um setor bancário, por exemplo, existe a imposição de metas inalcançáveis ou metas abusivas? Né? Será que existe também um assédio sexual, ou assédio, ou alguma situação de assédio moral nesse ambiente de trabalho? Como é que é o relacionamento com os demais colegas de trabalho nesse ambiente determinado? Né? Eu só consigo entender que uma pessoa sofre de um transtorno dentro de um ambiente de trabalho e também avaliar a incapacidade dela, e eu digo até uma incapacidade em potencial. Ou seja, será que eu devolvo esse trabalhador para um ambiente de trabalho, sendo que ele tem esses sintomas, ele teve esse diagnóstico, ele tem aqui toda uma caracterização de afastamento por esses motivos? Será que eu consigo devolver ele agora? Mas houve uma mudança do ambiente de trabalho? Quer dizer, será que se eu colocar ele de volta exposto a esses fatores de risco, isso não vai gerar um agravamento, até uma piora desses sintomas? Mas, para tudo isso, eu só posso entender dessa questão da incapacidade se eu tiver o elemento jurídico que acompanha o elemento médico. Tá? Não existe a possibilidade de entender incapacidade sem que eu conheça desses detalhes dentro de uma atividade. Então, por exemplo, questão de discriminação, né, a questão também das atividades estressantes, enfim, tudo isso tem que ser avaliado no caso concreto. Né? Um posto de trabalho, eu preciso entender se existe ergonomia nesse posto de trabalho. Né? Ou será que se existe um rodízio adequado, se é uma atividade que exige, por exemplo, muito movimento repetitivo, se é uma linha de produção, ou, enfim, se é uma indústria. Né? Dependendo do setor, eu preciso entender qual é o processo de trabalho. Tá? Porque é esse processo de trabalho que vai me dar os elementos necessários. Existem inúmeras empresas onde a falta de trabalhadores ou um número não adequado de trabalhadores para a realização de determinadas tarefas sobrecarrega o trabalhador. E isso é facilmente quantificável. Talvez não para o perito que está dentro da sala de perícia e não faz essas perguntas, ele não vai entender disso. Mas um engenheiro, um ergonomista, ou então outros elementos também a partir de prova documental, podem indicar isso. Uma prova oral pode indicar isso. Né? Uma audiência de instrução e julgamento pode trazer para os autos elementos como esse, de ausência de número adequado de trabalhadores, de uma velocidade de linha que não é adequada ao número de trabalhadores no posto de trabalho. Se exige, por exemplo, nas montadoras aqui do Paraná,
não hoje em dia, porque a indústria toda, como um todo, ela está desaquecida, mas em períodos de pico, quando se produz muitos automóveis, eles chegam a fazer mais automóveis do que é possível em termos de sobrecarga biomecânica e tudo mais. Existe um impacto muito grande. E isso tudo é perfeitamente avaliado, isso é feito lá em São José dos Pinhais, nas ações trabalhistas, e é amplamente caracterizado um desacerto, uma desorganização no ambiente de trabalho. E as consequências disso são os afastamentos e inúmeros problemas, tanto de cunho ortopédico, físico, quanto mental e psíquico. Não é à toa, né? O mercado de trabalho se tornou complexo, né? A pressão, o tempo hoje é um fator fundamental também nas relações trabalhistas. E é esse tempo onde se exige cada vez mais uma produtividade maior. Isso gera impactos nas questões pessoais, nas questões mentais, físicas, psicológicas, e isso tem que ser muito bem avaliado. Será que esse ambiente é inóspito, não é? Será que esse é um ambiente insalubre, não é? Quer dizer, tudo isso são elementos que vêm de dentro dessa investigação cuidadosa sobre a profissiografia. Dados epidemiológicos, que estão ali também no inciso 4º, ele traz, por exemplo, o histórico de afastamento de outros trabalhadores. É muito comum, na realização de perícias, que um perito pegue um determinado caso concreto que ele já avaliou no passado. É muito comum isso, né? Tanto na perícia judicial quanto administrativa. Mais um trabalhador de determinado setor, de determinada empresa. Ele tem que levar em consideração que existe esse histórico. Esse dado epidemiológico é mais um indicativo de que existem fatores de risco dentro daquele ambiente de trabalho. Ele vai poder pegar aquele histórico e falar, nossa, esses são os mesmos problemas, né? Os mesmos diagnósticos, os mesmos problemas médicos. De fato, quem tem esse problema médico não pode exercer atividade naquele determinado posto de trabalho, daquela determinada empresa, daquela atividade profissional. Ou seja, quanto maior o detalhamento e investigação, né, dessas questões de profissiografia, mais eu consigo chegar ao encontro, né, coerente e correto desse conceito de incapacidade previdenciária. E outros elementos ali também da literatura atualizada, o depoimento também dos colegas e trabalhadores, a questão envolvendo a identificação de riscos. Se você pede para oficiar, por exemplo, as empresas para que forneçam o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, que são documentos ambientais do trabalho, que tratam da saúde e segurança, né, do trabalhador, eles podem também trazer muitos indícios para dentro do processo. Eu já me deparei com inúmeras situações de um PCMSO, que trata da medicina, né, de controle da medicina ocupacional dentro da empresa, onde existe expressa recomendação de adoção de ginástica laboral, por exemplo. Mas aí você tem a facilidade de comprovar que a empresa nunca adotou a ginástica laboral. E se ela não adotou a ginástica laboral onde existe uma recomendação clara de adoção de ginástica laboral, então aquele é um ambiente com um fator de risco evidente. Se ele é um ambiente de fator de risco e foi recomendada a ginástica laboral, é porque quem exerce aquela atividade, exerce a atividade exposto a uma situação, por exemplo, de movimentos repetitivos, de sobrecarga biomecânica, de um rodízio inadequado, ineficaz, e, portanto, qualquer trabalhador que se apresente com lesão de punhos, lesão de ombros, o perito tem que ter um cuidado redobrado. Ele tem que fazer uma avaliação de acordo com esse determinado ambiente de trabalho. Será que eu posso dar uma alta médica numa situação dessa? Todos aqueles casos que a gente está acostumado a ter experiência, né, de escutar e de receber nos escritórios. Doutor, eu fui no INSS, recebi uma alta médica, voltei na empresa, a empresa considera também que eu não tenho condições de trabalhar. E aí eu fico nessa situação de vácuo, né, porque eu não recebo nem do INSS e não recebo da empresa. A grande maioria desses casos está envolvido uma questão ali uma questão de profissiografia, ausência de pesquisa da profissiografia, porque o médico da empresa que recusa um trabalhador, ele conhece talvez melhor da profissiografia do que o perito que está lá na agência do INSS e tem pouquíssimo tempo para fazer a avaliação pericial. E se você olhar os laudos, né, porque eles são públicos, né, basta pedir esses laudos, você vai ver que 99,9% desses laudos não faz absolutamente nenhuma descrição da atividade laboral. Se a gente olhar aquele manual, voltar, né, para o conceito lá dos deveres, né, do perito de investigação, se alguém puder me mostrar, eu gostaria de ver, mas eu não tenho costume de olhar laudos que enfrentem as questões de profissiografia.
E aí, infelizmente, acontece justamente isso. É o professor de educação física que vai lá com uma fratura consolidada, é verdade, mas se o perito sequer pergunta o que ele faz na sua atividade habitual, ele vai entender, não, o período de consolidação já encerrou, você já está caminhando, você é um professor de educação física, volte para a sua atividade. Ah, mas a minha atividade... Não, o senhor já está bom, pode voltar. E depois ele conta a história para o advogado. Minha atividade é correr no parque todos os dias. Então, como é que eu vou exercer minha atividade? A partir dessa atividade que eu extraio a minha remuneração. Né? E se um processo na justiça também não me dá essa oportunidade, né, de exploração, eu tenho uma dificuldade muito grande. Os juizados especiais federais, o grande conflito, né, que existe hoje é justamente isso. Essa busca incessante, né, pela celeridade, pela solução do conflito, no caso concreto, ele entra, né, diretamente em oposição a outros princípios, né, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, os quesitos não são respondidos a contento. Né, quando você faz uma impugnação ao laudo, ele já foi construído de uma forma indevida, né, porque ele foi construído com base num aspecto fático que não levou em consideração tudo isso que a gente está conversando sobre a profissografia, e aí a impugnação ela basicamente vai bater na trave e, consequentemente, vai ser confirmado o laudo. Né? Salvo raras exceções de um erro material ou de alguma situação mais grosseira num laudo, não existe a reversão do laudo. Não existe porque a convicção médica já foi formada. E ela foi formada numa base fática equivocada. O cenário fático é equivocado, ele não foi explorado da forma correta. Eu até defendo, na verdade, que antes de fazer uma perícia médica, primeira etapa do processo não deveria ser designe-se a perícia médica. Não, faça uma audiência, então. Vamos entender qual que é a realidade desse trabalhador. Né? Ah, não, mas não tem tempo para fazer audiência, tudo é muito confuso. Então, calma aí. Então, todos os quesitos que eu fizer, eles vão ter que ser considerados como verdadeiros. Ou seja, a descrição fática da minha atividade, da minha tarefa, eu executo 60, 70 elevações de braço acima dos ombros, eu faço tantas flexões de tronco, enfim. Então, vai ter que se acreditar de forma inoponível, né, aquilo que o advogado leva ao processo. Porque o perito ele não é destinatário da prova. O perito não pode, inclusive agora está no novo CPC, expressamente. Né? O perito não pode emitir juízo de opinião. Ele não pode chegar a entender, não, mas eu acho que essa não é a atividade dele. Mas como assim você acha que não é essa atividade? Essa é a atividade. Quem tem que decidir se é ou não, isso é um contexto lá da dialética processual, já onde o juiz e as partes é que vão resolver. O perito ele tem que se preocupar com a questão médica, com a questão do dano. Existe a lesão ou não existe? Né? E ela, diante de determinados fatores de risco, pode se tornar remissiva ou não, ela pode se tornar mais agravante ou não. É esse o aspecto onde entra, de fato, a figura central do médico. Mas as questões jurídicas envolvendo os fatores de risco, isso não é o perito quem tem que questionar, ele tem que avaliar até mesmo hipoteticamente essa incapacidade em potencial. A CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela ajuda muito também quando você elabora quesitos ou quando você trabalha, né, um processo envolvendo benefícios por incapacidade, na descrição sumária de algumas atividades. Mas é verdade também que ela não é suficiente para descrever toda e qualquer atividade, porque ela traça uma descrição linear, né, da profissão. Então, vocês vejam, por exemplo, o exemplo de professor de ensino fundamental. A descrição sumária ela traz ali algumas orações. Né? Os professores ministram aulas, preparam aulas, planejam, né, o curso, atuam em reuniões administrativas e pedagógicas, utilizam constantemente capacidades de comunicação. Vocês vejam, esse é um elemento central da atividade de professor, né? Utilizar constantemente capacidade de comunicação. Mas existem professores que não ficam dentro da sala de aula. Existem professores que ficam lá no ambiente lá da escola, trabalhando, por exemplo, somente no processo pedagógico, fazendo revisão de apostilas ou criando, né, toda a parte pedagógica, né, daquele ano curricular. E se ele tiver um problema que ele não possa se utilizar dessa capacidade contínua, né, de uso da voz, ele também não vai ter uma incapacidade. Quer dizer, a análise tem que ser coerente, tem que ser justa para os dois lados. É possível que um professor que perca a voz não tenha direito à incapacidade. Claro que é possível, né, desde que isso seja avaliado de uma forma correta dentro do caso concreto, a partir da profissografia. Veja um caso de montador de veículos.
Muitos devem pensar, montador de veículos, isso é uma profissão? Mas essa é a profissão de todos aqueles que trabalham nas indústrias montadoras. Né? Então, por exemplo, aqui mesmo em São José, a gente tem 2 exemplos aí de indústrias montadoras de veículos. Tá? E eles são registrados ou são vinculados tanto ao CBO quanto ao INSS como montadores de veículo. Mas o que o montador de veículo faz? A descrição sumária não diz muita coisa. Montam veículos, organizam o ambiente, controlam processos, elaboram documentação técnica. Quer dizer, eu não consigo contextualizar exatamente qual é essa atividade. O que esse cara faz dentro da empresa? Né? Eu já passei por inúmeras perícias dentro das empresas, então eu consigo entender como é que funciona a planta de uma empresa montadora de veículos. Né? Existe um setor de carrocerias, existe um setor de pintura, existe um setor de montagem, todos são montadores de veículos. Mas eu preciso entender qual o setor, qual é a atividade que determinado profissional exerce as suas tarefas. Por exemplo, se eu pego lá um posto de trabalho que é o posto de preparação de carrocerias. Na preparação de carrocerias, o trabalhador ele exerce as suas atividades embaixo do veículo. Os veículos passam na linha de produção sobre a cabeça dos trabalhadores. E isso exige uma elevação constante dos membros superiores. O trabalho é praticamente executado sempre com os braços erguidos. Há várias perícias ergonômicas já identificaram um percentual próximo de 30% a 35% da jornada de trabalho com os braços erguidos. E é braço erguido com uma pistola na mão, com ferramentas, com alicate, com parafusadeiras, né, que pesam lá 1 quilo, 700 gramas e tal, e ali eles estão fazendo aplicação de resina no assoalho do carro, fazendo ajuste nos pneus, enfim, em toda a parte da carroceria. E essa atividade, se eu não tiver conhecimento, e alguém chegar lá para fazer uma perícia, por exemplo, depois de uma lesão crônica de ombro, quer dizer, eu tenho lá um problema de tendão do supraespinhoso, ou uma luxação de ombro, de braço, e mesmo depois de um período de consolidação, eu tenho uma lesão onde já me afetou, né, até mesmo em caráter permanente, a funcionalidade daquele membro. Eu não posso voltar para uma atividade como essa. Mas se eu me apresento numa perícia onde o perito simplesmente faz o favor de olhar somente na carteira de trabalho, montador de veículos, e é isso que vai para o papel, que vai para o laudo, e o restante é puro exame clínico e médico, como é que ele vai atestar uma incapacidade? Não existe a menor possibilidade. Veja a questão de um arquivista, por exemplo. O que é um arquivista? Eu fico pensando, alguém que mexe com arquivo, administrador de arquivos, encarregado de serviço de arquivo, médico, estatística, organização de arquivos. Aí eu fico pensando, lá no escritório, a gente tem que organizar arquivo todo dia. Eu tenho as pessoas que fazem isso também. Né? Fico pensando, nossa, então eu fico arquivando caixas e tal, eu fico buscando documentos. Tudo bem, então daí eu fico pensando agora, bom, se eu tiver uma lesão grave de ombro, eu posso fazer essa atividade? Eu acho que sim, né? Eu não vejo nenhum grande problema aqui em alguém que seja um arquivista, né, de escritório. Mas e se eu for um arquivista dos Correios? Né, ou de alguma grande empresa que faz a guarda de documentos? O que esses trabalhadores fazem? Um auxiliar de arquivo, um arquivista, ele chega a trabalhar nessas gôndolas aí dos depósitos, né, de documentos, e ele chega a manusear de 40 a 50 caixas por dia, por turno. E essas caixas pesam de 25 a 30 quilos, porque ele tem que estar colocando as caixas, retirando as caixas, porque chegam caminhões de documentos todos os dias. E eles fazem a coleta desses documentos, encaixotam esses documentos e têm que posicionar as caixas nas gôndolas, nos andaimes, se utilizando de escadas e tudo mais. Então, é natural, você veja a posição de risco, né, de exercício dessa atividade, com elevação de braço, com emprego de força, com carregamento de peso. E é lógico que alguém com uma lesão crônica de braço não vai ter a menor condição de exercer essa atividade. E esse é um caso clássico de um arquivista que vai no INSS, né, com um problema de ombro mesmo que consolidado, né, e se apresenta para fazer a perícia, e o perito entende, não, um auxiliar de arquivo, um arquivista, volta para o escritório. Né, ele pensa, de repente, que a pessoa trabalha lá fazendo um arquivo simples. Né, e tudo isso diz respeito ao quê? Na área da medicina, diz respeito à fisiopatologia. Porque a fisiopatologia é aquilo que trata do mecanismo de lesão. Um mecanismo de lesão significa o seguinte: eu tenho um problema de epicondilite, ou seja, no cotovelo, sempre quando eu faço alguma atividade estática de vibração.
Então, por exemplo, se eu ficar batendo carimbo na minha atividade, e se eu bater 1.000, 2.000 carimbos por dia, eu vou começar a ter problema de vibração que vai se instalar no meu cotovelo. Se eu sou um operador de britadeira na construção civil, essa vibração da britadeira vai me ocasionar um problema também de vibração localizada, né, até o cotovelo. E ali se instala uma inflamação que pode virar, né, uma lesão mais agravada e, consequentemente, eu vou estar com uma epicondilite crônica, uma epicondilite medial. E se eu não consigo levar ao conhecimento, né, do perito de que aqui dentro da minha atividade existem esses mecanismos de lesão, existem esses fatores de risco, ele não vai conseguir enxergar também a existência de uma incapacidade. Quando eu falo aqui, parece que eu estou criticando, né, os peritos. Eu não critico os peritos. Eu acho que os peritos fazem um trabalho pautado na boa-fé. Não tenho dúvida de que nenhum perito quer de alguma forma, prejudicar um trabalhador. Não é isso. Mas é a questão cultural, ideológica, ou até de modelo pericial, é que atrapalha essa investigação. Se ele não realmente tiver condições de exercer um trabalho dentro de um laudo pericial que recomende que ele cumpra, né, com essa questão da profissiografia, ele não vai conseguir enxergar a incapacidade. Né? O problema dentro das agências é muito mais grave do que na justiça, né? Porque na justiça, a grande maioria dos casos está representado por advogado, e o advogado ainda consegue bater, exigir o enfrentamento dessas questões, mas dentro das agências isso não acontece. Né? Infelizmente, apesar de existir lá no manual a recomendação interna para que isso seja feito. Esse campo, de fato, dos benefícios por incapacidade não é à toa que é onde mais se desagam ações na justiça. Hoje, em torno de 20% das ações previdenciárias dentro da Justiça Federal envolvem benefícios por incapacidade. Envolve porque, realmente, a complexidade da matéria, a dinâmica dessa matéria, muita matéria de fato, né, envolvida, muito subjetivismo. Então, é natural que seja líder, né, de ranking de ações. Mas é possível, sim, trabalhar numa diminuição disso. Né? É possível trabalhar num modelo que seja mais adequado e que possa cumprir, né, com os requisitos legais dentro dessa área. Mecanismo de lesão, por exemplo, de síndrome do túnel do carpo, é a digitação. Né? Esse é o mecanismo de lesão. Né? Então, se eu me apresento lá com um histórico de síndrome do túnel do carpo, com cirurgias pontuais no meu punho, a primeira pergunta que o perito tem que fazer é o seguinte: você faz muita digitação no teu posto de trabalho? Se ele não fizer essa pergunta, ele não está cumprindo com as regras jurídicas, profissiográficas ali da incapacidade previdenciária. Ele tem que entender qual é a lesão e qual é o processo relacionado em termos de fatores de risco, não com o intuito de investigar se aquele problema vem do trabalho. Não é isso. Não interessa a origem. Né? Se o arquivista machucou o ombro levantando supino na academia, não interessa a origem. Tá? O fato é que ele tem a lesão e ele está exposto a fatores de risco na sua atividade. É isso que tem que ser investigado. Ninguém está querendo fazer relação aqui para buscar culpa de empresa ou algo que o valha. Não é isso. Né? A situação é exatamente prevenção. Eu não posso colocar alguém com determinado problema onde está evidente o mecanismo de lesão. Esse é o mecanismo de lesão que está presente nessa atividade habitual. Não está presente na CBO. A CBO é profissão. Né? Profissão, ele traz elementos lineares superficiais. Eu preciso enxergar a atividade habitual. É isso que vai me dar essas condições. Você veja que no plano normativo, desde 2003, existe também essa relação. Né? Uma relação, por exemplo, não sei se vocês estão enxergando aí, mas existe uma relação também dos mecanismos de lesão. Quais são as principais causas ocupacionais? Né? Opa, caiu aqui o... Quais são as principais causas ocupacionais? E ali vai dizer qual é o principal problema de cotovelo. Né? Não é que é o principal problema, mas é a relação de exposição de fatores de risco. Tá? O decreto 3048, lá na lista A e B do anexo 2º, traz uma enxurrada de enquadramento aí de doenças e de agentes etiológicos ou fatores de risco. Se eu fosse perito, a primeira coisa que eu ia fazer era já pensar mentalmente nessa questão do cruzamento aí de dados com os fatores de risco. Eu preciso entender qual é o teu problema, o que você faz na tua atividade.
né? Também envolve aqui muito uma questão de capacitação, né, jurídica dos peritos. Eu acho que quem é perito da justiça, ou na própria formação, Paulo, não sei como é que é a parte da carreira, né, do médico perito do INSS, mas eu acho que questões relacionadas mínimas ao direito, né, com relação aos requisitos legais, deveriam ser até objeto de exigência dos editais, né, para que haja uma formação de perito médico de acordo com essas circunstâncias jurídicas. Isso é fundamental também, né? A própria Associação Nacional dos Peritos também deveria trabalhar nesse norte, né? Buscar uma aproximação, né? Uma aproximação do direito com a medicina. A gente viu a primeira tela o quanto a questão da incapacidade ela é multidisciplinar, ela é bidisciplinar, né? Entre essas duas grandes disciplinas, né, que existem. Então, é fundamental que haja essa aproximação. Então, para encerrar, a questão da estratégia, né? Parece que agora, mas tudo bem, mas qual que é a melhor estratégia, né? Porque esse era o tema da nossa fala. Na verdade, não existe uma melhor estratégia. Eu acho que a grande estratégia é fugir da impugnação, né? É evitar de ter que fazer uma impugnação ao laudo, né? Porque quando você faz uma impugnação ao laudo, o primeiro aspecto que tem que existir é a base construída antes dessa impugnação. Se não houver uma investigação detalhada, e isso começa desde do advogado como primeiro juiz da causa, dentro do escritório, fazendo todas essas avaliações, fazendo eventualmente parceria com assistentes técnicos, para ter também uma opinião médica, né, sobre aquela questão que se busca, de alguma forma, postular em juízo, ou até mesmo, inicialmente, né, administrativamente, mas é fundamental que se utilizem, né, de todos os recursos possíveis. Eu acho que a grande estratégia é ser muito criativo. O advogado ele tem que ser muito criativo nessa hora, né? E se ele não entende qual é o processo de trabalho de uma determinada atividade, de repente se utilizar de alguns recursos como imagens no Google, até mesmo, para auxiliar mais ou menos, entendeu, qual é aquela realidade, tentar demonstrar para o perito que ele tem que enfrentar essas questões, buscar no plano normativo das instruções normativas, dos decretos, e de toda essa documentação, que é uma documentação jurídica. Você veja que o enquadramento da incapacidade ela é possível no plano normativo. Eu não preciso arrancar de um perito o reconhecimento de uma incapacidade. Eu preciso, na verdade, que o perito me diga sobre o dano corporal, porque o restante está no plano normativo. O juiz tem todas essas condições. O juiz tem condições de entender que alguém que tem um problema de ombro não pode estar exposto a determinado fator de risco lá para ombro, porque a própria norma jurídica me traz esse elemento. A instrução normativa, eu mostrei para vocês, e o decreto 3049 traz uma enormidade de exemplos de cruzamento de dados entre doenças e os fatores de risco, ou os agentes etiológicos, né, que é a exposição daí a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, eu acho que a grande sacada, né, a grande solução dos problemas dentro dos benefícios por incapacidade, em termos de estratégia, está na preparação do processo. Está na preparação desses quesitos, na busca do enfrentamento das questões envolvendo a profissiografia, porque se esse laudo for bem construído e, de fato, você estiver diante de uma situação de incapacidade, o teu caminho para buscar, junto ao juiz, uma resposta satisfatória se torna muito mais viável, se torna muito mais possível, né? O que não pode acontecer é simplesmente ingressar com um processo sem prova documental, sem descrição detalhada da atividade, e depois ficar se queixando de uma opinião médica. Isso, de fato, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que te garante, que te pavimenta, né, o caminho para que você possa ter, então, os argumentos que estão no plano normativo para arrancar do juiz a possibilidade, inclusive, de ir contra a convicção do perito. Você veja que o artigo 479, que repete o 436 e o 437, né, do antigo CPC, ele dá toda a condição do magistrado de afastar as conclusões do laudo pericial para que ele se convença, por toda aquela argumentação apresentada, por toda aquela documentação, que de fato, no caso concreto, estamos diante de uma situação de incapacidade. Veja que interessante que o 479 ele foi além e ele acrescentou que o juiz pode deixar de considerar as conclusões levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, ficou mais fácil. O juiz ele vai dizer o seguinte: o teu método de avaliação não é correto, porque você não respeitou o método lá que o próprio manual de perícias médicas recomendava. Então, o teu método não me serve. E eu vou ficar aqui com o método da documentação médica que o advogado trouxe, que me parece mais plausível, porque no plano normativo isso me garante mais convicção.
Então, toda essa situação envolvendo a estratégia diz respeito muito a uma especialização, a um estudo, né, da matéria, um estudo multidisciplinar dessa matéria, né, a uma criatividade que é inerente a cada advogado nesse aspecto, e é uma liberdade disso do advogado de construir isso ao longo da sua experiência, mas, com certeza, a melhor estratégia ela passa por uma sólida construção desse processo previdenciário, muito antes da sua impugnação. Muito obrigado. Excelente, né? Esclarecedora, brilhante fala do professor Dr. Leonardo Zicarelli. Bom, eu gostaria de, além de agradecer, né, a esclarecedora fala, agradecer a presença também do Dr. Hernani Ferreira, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Paraná, que está aqui presente. Acho que podemos passar para as perguntas. Eu acredito que muitos colegas gostariam de... Doutora Sandra. Acho que lá atrás, o microfone. Por gentileza. Eu acho que ali alguém tinha levantado a mão, né? Bom dia, professor. Eu atuo como estagiário no sindicato, na área jurídica de uma categoria, e os laudos que nós vemos, às vezes, nas ações previdenciárias e trabalhistas, quando é feita a impugnação pelo advogado, às vezes nós percebemos que o juiz diz para o advogado que ele não tem a formação na medicina, e o que o perito falou é a realidade, é a verdade para o juiz. E a percepção que nós temos é que o trabalhador está lesionado, em função do trabalho, e, quando não, no mínimo, foi agravado pelo trabalho, mas a aceitação do magistrado nunca vem ao alcance, porque ele fica adstrito do que o perito falou, do que o perito laudou. E isso aí tem trazido, às vezes, uma problemática para o trabalhador, porque ele está lesionado, provavelmente estará fora do mercado de trabalho e com a sentença não favorável. É isso mesmo. Vai um pouco de encontro com essa questão da função dos atores, né, dos atores envolvidos em todo esse processo, né. O magistrado ele tem uma função primordial, fundamental nessa análise dos benefícios por incapacidade, tanto quanto o médico quanto o advogado. Então, quando um juiz ele tem uma postura muito conservadora, de simplesmente transferir essa responsabilidade para o perito, ele vai gerar uma dificuldade maior numa justa composição, né, de um processo envolvendo os benefícios por incapacidade. Por isso que é importante insistir nesse aspecto, né, insistir no aspecto de que cabe, sim, ao juiz enfrentar também essas questões. O plano normativo nos garante isso, né, ele deve enfrentar, porque hoje também todas as decisões devem ser motivadas e fundamentadas, né, e o próprio novo CPC ele traz também a inovação de que, mesmo quando não seja fundamento de decisão, ele deve enfrentar as questões que foram colocadas, né, pelas partes. Então, acho que cada vez mais a gente tem que usar essa criatividade, né, e essa intenção de forçar o enfrentamento daquilo que realmente é importante dentro desse processo. Isso tanto na seara administrativa quanto na seara judicial. Eu posso usar, Rodrigo, um minuto aqui, porque só que acho que agora ele tirou, se não tiverem mais perguntas, porque ontem me ocorreu de trazer, até quebrando um pouco aqui do protocolo do meu tema, mas como é que eu faço agora aqui para colocar aqui?
para falar sobre rapidamente aqui também, são 2 slides, sobre essa reforma da Previdência que trouxe alterações também no campo dos benefícios por incapacidade, quando instrumentalizou a ferramenta da alta programada judicial. Né? A maioria, com certeza, tem conhecimento, né, da alta programada. A alta programada é importante que se faça rápido histórico sobre isso. Em 2006, qual que era o grande problema dentro das agências do INSS? Se fazia a perícia e esse benefício ele era mantido indefinidamente, né, aguardando lá que o sistema do INSS chamasse, né, aquele trabalhador para realizar uma nova perícia. E a consequência disso é que muitos benefícios ficavam lá se eternizando, né, administrativamente, e, de fato, muita gente acabava recebendo indevidamente. Aí eles vieram com a lógica, né, da alta programada, isso ainda administrativamente, dizendo o seguinte: não, o médico ele tem condições de estimar, né, tanto que na época foi chamado de COPS, né, que é a cobertura previdenciária estimada, o médico tem sim condições de estimar um retorno desse trabalhador depois de um determinado tempo. E aí, logicamente, se fixava lá, dentro de uma perícia, 60 dias, 120 dias, mas garantindo ao trabalhador, logicamente, que se na data da cessação, né, daquele benefício ele ainda não se encontrasse, né, apto para retornar ao trabalho, bastava que ele exercesse lá o pedido de prorrogação. Por que a alta médica administrativa foi tão criticada? Porque quando ele ia lá e fazia, quando ele exercitava o direito de prorrogação, era marcada uma nova data. Como o sistema do INSS era precário em termos de estrutura de atendimento, essa nova data, muitas vezes, ela era projetada para dali a 2, 3 meses. E a data de cessação que foi estimada naquela primeira perícia, cessava automaticamente o benefício. E ele ficava sem o efeito financeiro da proteção social. Essa foi a grande crítica, né, à alta médica programada, porque que absurdo, imagina, você está dando guarida a um problema precário, né, de estrutura administrativa e nas costas do trabalhador que se apresentou perante a Previdência Social, que marcou a sua perícia de prorrogação e teve o benefício cessado antes da realização dessa perícia. Aí, em 2010, veio uma ação civil pública, né, na Bahia e resolveu esse problema. E hoje está internalizado, né, na IN o reconhecimento de que exerceu o direito à prorrogação, automaticamente se prorrogam os efeitos financeiros. Então, se eu fui na perícia hoje, o perito me falou que daqui a 30 dias eu posso voltar, 15 dias antes eu posso dizer que eu não estou bom ainda, porque realmente a previsão da alta programada é uma estimativa. Cada organismo pode reagir de uma forma diferente. Né? A complexidade, né, da medicina ela não permite, né, não é uma ciência exata que permite conclusões, né, temporais e objetivas com relação ao organismo. Enfim, são tantos fatores, né, que influenciam nesse aspecto. Tem pessoas que podem ter sim, uma recuperação, e tenho certeza que estatisticamente isso funciona, não tenho dúvidas de que a grande maioria das altas programadas de fato corresponde, né, com a realidade dos trabalhadores, mas a gente tem que preservar aqueles que não correspondem, né, e esses podem exercer, né, o seu pedido de prorrogação sem problema algum. O que aconteceu agora? Essa questão da alta programada, no meu ponto de vista, eu não vejo nenhum problema na lógica jurídica desse instrumento. Eu sei que tem posições contrárias, né, tem algumas pessoas que acham que não, que o INSS tem que fazer a perícia para testar essa aptidão, mas eu acho que dentro desse conflito aí de interesses que existem, né, entre uma gestão pública adequada e eficiente, eu acho que a lógica da alta programada, ela sim, ela tem legitimidade, ela tem validade, desde que se preserve esse direito fundamental de prorrogação do benefício. É apenas isso. Essa é a premissa básica. Não tem problema fixar uma data, até porque o benefício é temporário. Ninguém tem direito a um auxílio-doença eternamente, muito pelo contrário. Né? A própria lógica, né, do benefício é de um benefício precário. E essa lógica foi transportada agora para a Justiça, já desde... Pelo menos já faz algumas regiões do Brasil já adotavam essa prática há pelo menos um ano ou até mais, mas isso passou a ser já uma prática corriqueira e agora foi internalizado também por medida provisória e alterou o artigo 60 no parágrafo 8º e parágrafo 9º. E veja o que diz lá o parágrafo 8º. Sempre que possível, ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, aí ele fala lá, judicial ou administrativo, porque apesar de já existir na prática administrativa, isso não fazia parte da lei ainda.
né? Então, agora internalizaram também na lei. Judicial ou administrativo deverá fixar o prazo estimado para a duração. E o parágrafo 9º é aquele que fala o seguinte: quando não for possível, né, porque existem, de fato, algumas doenças que, de repente, a estimativa de alta ela é muito difícil de se concluir, de ter uma conclusão sobre isso, né? Ou então é aquela situação em que estamos diante quase que de uma aposentadoria por invalidez, mas, por enquanto, vamos deixar esse benefício por um período maior. Então, não se estima, né, não se estabelece uma alta. Nesses casos, a lei veio e disse o seguinte: ó, o perito da justiça tem que estimar, e se ele não estimar, o juiz na sentença vai aplicar o parágrafo 9º, que diz justamente que a partir da reativação do benefício são 120 dias. 120 dias para que, se o trabalhador quiser, ele vai lá na agência do INSS e exerce o seu direito fundamental a essa prorrogação. O que acontece? Veja que o memorando que regulamenta essa alteração, né, da norma a partir da medida provisória, ela também vai em cheio, né, nessa premissa fundamental, que é garantir, facultar ao segurado o requerimento da prorrogação. Mas o que é o grande problema que pode estar acontecendo? E isso me despertou a atenção, Rodrigo, e eu achei que achei interessante trazer isso, porque eu não tenho dúvidas que vão existir inúmeros problemas a partir da interpretação dos magistrados sobre a questão da alta médica programada judicial. Veja só no primeiro exemplo ali. A cruz vermelha é a situação em que a pessoa perdeu o benefício lá na seara administrativa e aí ele ingressa na justiça. Então, você imagina, vamos seguir a ordem ali das etapas, isso independente da data. Tá? Primeiro vem a perícia judicial. Aí, na perícia judicial, o perito diz lá uma determinada data, 30 dias, 45 dias. Então, ele tem ali aquele período da alta programada. Porém, a sentença veio depois desse período. E ela vem depois e ela fala: conceda o benefício e intime-se o INSS para implantar o benefício. Quando o INSS implanta o benefício numa situação dessa, o que vai acontecer? A DDB, que é a data do despacho do benefício dentro lá da agência, segundo o parágrafo 9º, seria a data de início dos 120 dias. Mas isso quando a DCB é posterior à DDB. Nesse caso, a DCB ela é anterior à sentença. Como é que o magistrado ele vai se comportar numa situação dessa? Alguns podem dizer, bom, nesse caso aí o juiz ele tem uma incapacidade pregressa, porque o período de avaliação e a alta é anterior à sentença, e ele está julgando de acordo com os fatos que existem dentro do processo. Será que esse é o posicionamento correto ou não? Porque, veja bem, o que acontece aqui é que tem que ser feita uma análise se houve o atendimento à premissa fundamental. Quem que garante que, de fato, esse trabalhador estava com uma alta mesmo ali a partir da DCB? Quem é que garante? Como é que o juiz pode garantir? Porque era uma estimativa de retorno. É exatamente o que acontece lá no âmbito administrativo. Então, o juiz ele tem que ter uma cautela redobrada aqui, porque ele tem que primar pela condição do exercício do direito de prorrogação. Tá? Então, ou ele intima a parte para informar se ela permanece com aquela situação de incapacidade ou não, porque não há prova concreta de que realmente aquele trabalhador está apto a retornar ao trabalho, ou então ele vai ter que aplicar o parágrafo 9º e intimar o INSS para implantar o benefício e manter esse benefício aberto enquanto não houver uma nova perícia. Né? Mas isso, não tenho dúvidas de que vai haver uma confusão muito grande na justiça de interpretação, e a gente tem que estar preparado para essa situação, para eventualmente, até na petição inicial, fazer um trabalho já resguardando esse direito fundamental ao exercício do direito de prorrogação. Porque o direito de prorrogação ele é uma ferramenta administrativa. Não existe no âmbito judicial. A alta médica agora existe no âmbito judicial, mas o direito de prorrogação, eles esqueceram de colocar também o direito de prorrogação. E aí vai acontecer casos como esse. Veja a linha de baixo. A linha de baixo é aquilo que o legislador pensou. É aquilo que, de fato, vai ser ótimo, porque vai trabalhar com a gestão dos recursos públicos e vai garantir a possibilidade ainda de uma prorrogação no âmbito administrativo. A perícia judicial é realizada e a alta é para dali a 120 dias, por exemplo, 90 dias, 6 meses. Até lá saiu a sentença, o INSS foi intimado, ele teve tempo para implantar o benefício no sistema a partir da DDB, e pronto. E lá, a DCB ela é posterior, é só o trabalhador se apresentar na agência do INSS e exercer o direito de prorrogação.
Perfeito. Essa é a questão onde, de fato, existe a legitimidade e credibilidade para a alta programada judicial, mas não no primeiro exemplo. Se isso acontecer no primeiro exemplo, aí a gente vai ter um problema muito grave. Muito grave, porque a gente está falando de situações assim, de sentença que vem logo após, mas a gente tem que pensar que a questão da sentença no interior do Paraná, ou do Brasil, ou na competência delegada, pode levar meses para sair. Então, às vezes, a pessoa fez uma perícia, e a perícia fala, daqui a 45 dias, o perito judicial, né? Daqui a 45 dias, alta estimada, mas a sentença saiu dali a 6 meses. E aí? E aí a sentença vai matar o processo ali, dizendo, tem direito a um benefício até 45 dias depois da avaliação pericial, sem conferir a ele, né, uma possibilidade de prorrogação? Quer dizer, então, que a seara administrativa é mais favorável que a seara judicial? Pode até ser, em alguns casos aqui o Paulo mostrou, né, que de fato mas não pode ser essa a lógica. Né? A justiça tem que garantir o direito do trabalhador. Né? O direito fundamental do trabalhador na alta médica é o exercício da prorrogação. Tá? Esse é um mecanismo válido, alta programada, sem sombra de dúvidas. Né? A gente está vendo aí a quantidade de benefícios que estão sendo revistos, porque, de fato, tem muita gente afastada recebendo benefícios, e é um dever, uma obrigação da administração pública fiscalizar, né, os benefícios de manutenção e, de fato, cortar, cessar aqueles que são indevidos, mas sempre preservando o direito fundamental à proteção social. Porque pode acontecer num caso concreto de uma alta estimada de 30, 40 dias com uma sentença de 6 meses em que o trabalhador não voltou a trabalhar. Ele não voltou porque ele em nenhum momento falaram para ele que ele estava apto mesmo. O que informaram para ele é que ele tinha uma data estimada, mas ele não tinha como ir no INSS e exercer a prorrogação, porque sequer existia benefício. O benefício só vai existir a partir da DDB, e a DDB só vai existir a partir da sentença. Então, essas são questões práticas, Rodrigo, que repercutem a partir dessa mudança legislativa, que aqueles que advogam na área vão enfrentar essas situações. Não tenho nenhuma, não estou dizendo aqui que já aconteceu isso, mas até não tenho nenhuma decisão nesse aspecto, até para trazer como exemplo para vocês, mas não tenho dúvidas que isso vai acontecer, e verifiquei isso a partir justamente de um laudo que deu uma estimativa, né, de recuperação dentro de um processo que foi marcada a audiência agora. Então, você veja, quer dizer, ainda foi marcada a audiência, por quê? Porque dentro da avaliação do benefício por incapacidade pode ter aquela discussão da qualidade de segurado, se ele estava numa situação de desemprego ou não. E aí eu preciso de uma prova oral, eu preciso de uma investigação mais detalhada, e aí o processo vai correr, e se tiver recurso? Né? Recurso que suspende a aplicação da sentença também, quer dizer, só dali a 2 anos esse trabalhador não voltou a trabalhar, porque ele nunca se considerou apto para retornar ao trabalho, também não exerceu o direito de prorrogação e não foi avaliado. Então, essa é uma situação bastante crítica que a gente tem que começar a enfrentar agora, e eu achei por bem, né, dentro de um ambiente como esse, trazer um pouco desses aspectos também. Muito obrigado. Obrigada novamente, doutor Leonardo.